Fala, galera! E aí, Opa! gente, bom dia. Bom dia! Como é que vocês estão? Bem, Cadê as câmeras? Nós falamos ontem pra ligar. E... Fazer o computador travar agora, né? Aí, isso, né? Bom dia, Clécio! Bom dia! Como você está? Estou ótimo. Tô de bem com a vida. Tá tudo beleza, tudo alto astral. Tô de bem com a vida. Hoje é o dia de rei, o dia de paz. Só pra alegria já falei, que quiser chegue mais. Vamos pegar o livrinho, galera. Continuar do capítulo 2, hein? Fazer essa revisão aí, que segunda-feira eu quero todo mundo 10 de 10 questão. Calma aí, tio, tem que arrumar minha cama. Hã? Oi? Hã? Tem que arrumar minha Oi? cama, eu tenho. Cama? Cama? 11 horas da manhã? Eu Como assim? tenho que arrumar a cama, tio, que eu dormi, eu tô arrumando minha cama. Cara, agora é 11 horas da manhã, cara. Você tá preparado uma cama. Esquece, deixa bagunçada pra de noite. Vai dar tudo certo. Você vai bagunçar ela de novo. Vai dar tudo certo. Esquece isso. Vamos estudar. Vamos dominar o mundo. Esquece. Esquece isso. Ai, tô com as costas doendo. Galera, o debate ontem foi show de bola. Ficamos 2 perguntinhas para trás. Alguém pediu para fazer. Tio, hoje tinha que fazer as perguntas de novo? Tinha, Júlia. Só que a galera pediu para não fazer, porque disse que ia ficar, vai ficar muito puxado, que tem que estudar para a prova. Aí nós cancelamos essa obrigatoriedade de fazer essas perguntas. Só os meninos que pediram, foi 2 pessoas que pediram ontem para fazer, que aí acabou o tempo, não deu. Que a gente vai fazer hoje. Mas, no geral, vai ser conduzido por minha pessoa o debate de hoje. Nós vamos criar dinâmica aqui parecida com a de ontem. Eu só queria as câmeras ligadas para eu olhar para a fuça. Olha cada um. Não pode falar fuça, não. É feio. É um nome pejorativo. Não é não, né? Fuça. Vai ser de qual capítulo? Capítulo 2. O mundo perdido. Lembrando que a gente está estudando para a prova, né? Assim, só para não deixar. E aí, eu não vou partilhar o livro, não, porque vocês vão pegando aí, eu vou falando as páginas, porque quando eu partilho o livro aqui, né, pesa um pouco e costuma falhar. Ai, minhas costas. Costuma falhar. Conteúdo por avaliação, para eu não me perder, 8º ano. Receber os conteúdos já aí, né? Deixa eu só. Eu vou fazer a revisão dando direcionamento para vocês, baseado nas páginas dos conteúdos que vocês receberam. Tá. Capitalismo e Socialismo, página 28. Então, no capítulo 2. O capítulo 2, a gente vai falar sobre a divisão, essas divisões, essas regionalizações, essas regionalizações estabelecidas no mundo. Como que o mundo é regionalizado, né? Então, a gente tem, o primeiro, o que é regionalizar, Nanda? Regionalizar, eu vou perguntar e vou responder. Regionalizar... Tio. eu vou fazer isso, Davi. Eu vou criar essas... Oi. O debate vai ser hoje? O debate, quem tá falando? Eu. Carol, foi ontem, antes. Não, mas vai ter outro de outro capítulo? Não. Nós revisar o capítulo 2, só que eu acho que até a Gabi que falou assim, tio, eu tenho que estudar para outras profissões, fazer as avaliações,
Então, para não desgastar vocês, eu não pedi para fazer as questões do capítulo 2. Ah, tá. Então, tá, direcionar vocês para as páginas que eu pedi para vocês estudarem. Tio, ontem e hoje tá valendo ponto? Ontem tá, Júlia. Hoje não. Hoje a gente vai ser pela participação mesmo de vocês aqui e eu espero que vocês fiquem bem afinadinhos para fazer uma avaliação bem feita segunda-feira. Eu vou direcionar vocês nas páginas de acordo com o que foi mandado para vocês. Ué, Júlia, você tá com uma perguntinha sua de ontem aí? Liga o áudio, só e vamos conversar, vamos agir. E a gente vai criar um debate nosso aqui mesmo, mediado por minha pessoa. Júlia. Oi. Bom dia, tudo bem? Aham. Você não tem câmera não, Fê? Eu tenho, mas é porque eu tô muito feia. Não, normal, né? Já tá acostumado. Não quero, não. Os coleguinhas seus suportou você o ano inteirinho, o ano passado. Esse ano, quase a metade do ano. Você tá preocupado agora com sua feiura? Como assim? Não, tipo, não tô de uniforme também, eu tô com pijama. Ave Maria, 11 horas da manhã. Ei, faz a perguntinha sobre o capítulo 1 aí. Escolhe a pessoa e faz aí. Que a pessoa pode... Eu posso... Qualquer pessoa, gente, quem quer ir? Pode fazer a pergunta, então. Quem quiser responder, responde. Tá. Quais fatores afetam a densidade de cada região? Cite 3. Muito boa pergunta sua, viu? Requer conhecimento de duas coisas ao mesmo tempo. Vamos lá, galera. Responde pra gente. Qual é o nome da Júlia aqui? Vamos lá? Alguém responde? Vou escolher alguém para responder, hein? Vamos, pessoal? Ninguém? Arthur? Aí, a pessoa tá aqui, mas não responde. O que eu vou pensar? Respondeu. Oi, liga o áudio, querido. A pergunta da Júlia. Não tá funcionando. Responde então pelo chat aí. Consegue? 3 fatores que vão influenciar a densidade do... Pode, falei. Tio, pode afetar a qualidade de vida, o clima do lugar e a economia. Tá certo, Júlia? Tá certo, tio. A qualidade de vida é colocar com aspectos econômicos, né, Gabi? A condição econômica, o clima e o que mais você falou? Tio, eu olhei no livro, tá falando que são esses 3 fatores, que é a qualidade de vida, a economia do local e o clima. Isso. Mas pode ser também por falta de alimento, por falta de estrutura. Mas é porque eu pedi pra ficar 3, acho que certo. Não, tá certo. Só complementando só. É só para entender, Gabi, o que é qualidade de vida, né? Então a gente está falando de quê? De um lugar com problemas estruturais, problema na área da saúde, problema na área da educação. Então a galera que tá nisso vai querer sair dali, né? Então isso vai influenciar bem. Alguém mais tinha uma pergunta ontem, galera. Eu vou dar a vida depois, que é o capítulo 2, mas alguém mais tinha uma pergunta ontem que me pediu para fazer. Eu não lembro quem foi. Que até brigou comigo falando errado antes de ele ter feito a pergunta. Não lembro quem foi. Se alguém quiser se manifestar aí. Então vamos ao capítulo 2. A pergunta do Davi, capítulo 2, é a seguinte: se você está bom na matéria, se eu estou bom na matéria, né? Vamos lá. O que é paz armada que aconteceu na Guerra Fria? Davi, eu não vou responder, porque está um pouquinho na frente da primeira parte do conteúdo. A primeira parte é justamente falar o que é Guerra Fria. Então, primeiro a gente tem que explicar o que é Guerra Fria e a gente tem que explicar essa bipolarização que se criou no mundo na Segunda Guerra Mundial, né? Por que o mundo foi dividido entre capitalismo e socialismo? Alguém sabe me explicar, galera? Qual é o contexto dessa divisão?
Estão na página 28. Vamos lá, página 28 aí. Na página 28, eu tenho falando um pouquinho sobre... eu não tenho como falar dessa divisão capitalismo e socialismo sem falar da Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial, tem duas superpotências econômicas e militares que influenciavam o mundo inteiro. Certo? As duas potências econômicas, elas tinham sistemas políticos e econômicos diferentes, antagônicos, ou seja, vários um do outro. O Thiago tá balançando aí, gente? Ih, Thiago, um chapéu? Eu tenho, de um lado, a União Soviética com o socialismo, e eu tenho, do outro lado, os Estados Unidos com o capitalismo. Não era só esses dois países capitalistas e socialistas. Eles eram as duas potências maiores desses dois sistemas, uma de um lado, a outra do outro, certo? Qual o problema? Qual é o BO? Qual é a Guerra Fria? Essas duas potências não conseguem conviver com esses sistemas juntas. Eu tenho que influenciar muito mais pessoas para o meu sistema. Qual a diferença da Rússia para a União Soviética? Eu posso explicar, mas não tem muito a ver com matéria nesse momento da vida, mas tudo bem. Qual é o dos dois aí? Quais são as características do capitalismo? É isso que eu preciso chegar para vocês. Quais são as características do capitalismo? Fala aí, Malu, por favor. Pode ler na página 28 aí. Características do capitalismo. Quem, tio? Malu. Do capitalismo? Isso, características do capitalismo. Propriedade privada, lucros destinados aos proprietários das empresas, salários definidos pelos proprietários das empresas e pelo mercado, economia de mercado com pouca intervenção do governo e divisão da sociedade em classes com grande concentração de renda e acentuada desigualdade social. Isso. Quando eu falo do capitalismo, galera, eu estou falando de uma economia que o governo vai intervir pouco. Eu estou falando de empresas privadas, eu estou falando com empresas que a ideia é obter lucros, consequentemente eu vou ter a criação de classes, porque eu vou ter o dono da empresa, eu vou ter os gerentes, eu vou ter os funcionários dos escalões mais baixos, que vai ganhar menos do que as pessoas dos escalões mais altos. Isso é normal. Isso é característico de um mundo capitalista, certo? Eu não vou ter uma primazia, um ideal pela igualdade entre as classes sociais, isso não vai acontecer. Propriedade privada, não é o governo vai intervir menos, vai ter menos empresas, tal. E o que é economia de mercado? Economia de mercado é quando o governo intervém na gestão da empresa, ele não intervém na gestão da empresa. Vou dar um exemplo. Eu tenho um supermercado Casa Grande, por exemplo. Como que o preço da mercadoria vai oscilar, vai subir ou vai descer? Isso vai acontecer em relação à demanda do produto. Se eles têm um produto que eles vendem muito e só eles têm, o preço tende a subir. Por exemplo, quando entra entre safra de feijão, né? Produz pouco feijão. Feijão é um produto que a galera consome muito. Como tem pouco feijão, a gente vai comprar, eu vou pegar o preço do feijão e vou subir esse feijão. Isso é só no supermercado, no mercado econômico inteiro. O agricultor vai vender mais caro porque tem pouco e assim vai. Mas eu tenho uma safra de feijão, ou seja, eu produzi o dobro do que eu normalmente produzo. O preço vai acontecer o quê? Vai, porque a galera não vai comer tanto feijão assim. As pessoas têm um ritmo de consumo praticamente o mesmo ritmo de consumo, então eu vou ter muito feijão no mercado e pouca gente para comprar. O preço vai cair. O que o governo faz? Nada. O mercado controla os preços. O preço sobe, desce de acordo com a demanda, com a oferta, de acordo com os produtos que são produzidos. Que celular é mais barato hoje do que era 20 anos atrás, porque eu tenho mais empresas fabricando celular, então o consumidor ele tem mais opções de... Peraí, Paulo, daqui a pouco. O consumidor tem mais opções de comprar produtos. Então, isso é economia de mercado, que o governo vai interferir pouco, certo? Paulo, vou só concluir sobre o socialismo agora, as características. Tiago, fala para mim as características do sistema socialista aí.
seu áudio funciona? Propriedade estatal, lucro controlado pelos estados, salário definidos e controlados pelo governo, economia planificada com forte intervenção do governo, menor desigualdade social, com o governo determinando o que julgar necessário à população. Vocês perceberem que em todos os quadrados, em todos os tópicos de características, tem a palavra governo ou Estado, que é Estado primeiro, que é propriedade estatal, é propriedade do Estado. No segundo é lucros controlado pelo Estado, com E maiúsculo, que também simboliza governo. Tudo tem a palavra governo no mundo socialista. Por quê? Porque o governo centraliza tudo. Todas as decisões econômicas é controlada pelo governo, inclusive das empresas. Coloca empresa estatal, quer dizer que o governo vai ser dono de praticamente tudo dentro da economia. O supermercado não vai ter um dono, vai ser o governo. E a primazia desse sistema é o que representa o FAO aí. Menor desigualdade social, com o governo determinando o que julga necessário para a população. O governo vai centralizar tudo nele, e ele vai cuidar das pessoas, teoricamente, certo? Então, todos os serviços relacionados à educação, saúde, inclusive transporte público, o governo vai oferecer para a população, certo? Então, qual é o positivo do capitalismo? Você vai ter um maior desenvolvimento. Você vai desenvolver porque você vai ter uma competitividade maior, as empresas vão buscar mais lucros, vão criar novos produtos e criar novas strategias. Qual é o problema? Você vai criar classes sociais distintas e vai criar uma certa desigualdade social dentro do mundo capitalista. Dentro do... Peraí, Thiago, que eu vou entrar no chatzinho também para discutir o que vocês estão falando. Dentro do mundo comunista, você tem uma desvantagem. Você vai ter pouca diversidade econômica, você vai ter pouca diversidade de produtos, um nível de desenvolvimento tecnológico menor, e um sistema econômico muito frágil, muito fragilizado. Você vai ter uma vantagem na questão socialista, que é o seguinte: o nível de desenvolvimento humano desses países que foram socialistas, eles não são ruins, porque o governo era responsável por tudo, então a qualidade de vida das pessoas acabaram sendo influenciadas por isso. Se vocês pegarem o indicador, que aí é o que entra no assunto nosso, você pegar os indicadores sociais dos países que faziam parte da União Soviética, vocês vão perceber que não são indicadores sociais ruins, porque o governo, sendo responsável pela qualidade de vida das pessoas, eles conseguiam garantir uma saúde melhor, uma educação melhor e de uma maneira mais igualitária. Só que, porque o sistema econômico não funciona, o governo deixa de ter dinheiro, por isso que o sistema faliu, certo? Então, os dois têm vantagens e têm desvantagens. O que a gente precisa saber? A gente precisa saber que durante a Guerra Fria, aí eu vou entrar agora na pergunta do Davi lá atrás. Durante a Guerra Fria, eu tenho duas superpotências. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética era uma potência econômica e militar. Os Estados Unidos eram outra potência econômica e militar. As duas potências tinham armas nucleares que criaram um clima de rivalidade político, ideológico. Qual era a ideologia de ambas? Um lado capitalista, outro lado socialista, certo? Então, os dois ficaram se enfrentando no embate ideológico. Aí criou-se o termo paz armada. Por que paz armada? Porque estavam em paz os dois, mas os dois com muitas armas nucleares. Guerra Fria. Por que Guerra Fria? Porque não foi uma guerra de fato. Nunca aconteceu uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Por que que não? Porque os dois eram duas superpotências nucleares. Se tivesse acontecido uma guerra, eles tivessem soltado as bombas atômicas que tinham disponíveis, o mundo certamente tinha acabado. Beleza? Deixa eu só responder aqui, Davi, aqui. Então, a paz armada já respondi. Davi, as duas superpotências com muitas armas que não se enfrentaram. É a mesma ideia do conceito de guerra, né, que é um período em que o mundo estava dividido em duas superpotências que nunca chegaram a se enfrentar de fato. Aí eu tenho qual a diferença da Rússia para a União Soviética. A Rússia é uma federação que fazia parte da União Soviética. A União Soviética era uma união de repúblicas, federações, que formavam um único grupo político, formava a União Soviética. Era como se fosse uma associação de países, de uma maneira bem grosseira, uma associação de países com poder centralizado dentro do Partido Comunista. Essa é a diferença. A Rússia era uma
Federação da União Soviética. Paula vai fazer a pergunta, que é um socialismo muito ruim, não existe um país que foi bom com o socialismo. Mas a gente tem que estudar mais, Thiago, porque a China ela é comunista e é a potência do mundo, com várias ressalvas, né? Não existe país socialista de forma que é idealizado. A gente precisa também desse assunto, assim, porque não vai render. Precisa entender o que é um e o que é outro. Tio, a minha pergunta na aula passada era foram as primeiras localidades fora da África alcançadas pelos humanos. Ah, tá. As primeiras localidades fora da África alcançadas pelos humanos. A gente tem a região da Ásia, né? A gente tem justamente o Sudeste Asiático, depois a Ásia, depois a Oceania, depois a Europa. Paula vai fazer a pergunta. Cadê Paula? Galera, se vocês não estiverem entendendo, se estiver muito rápido, vocês podem falar. Qual o sistema responsável por garantir o cumprimento das leis, da Constituição e julgar ações e disputas envolvendo qualquer cidadão? A gente está falando lá no primeiro capítulo ainda. Alguém quer responder, galera? Só um minutinho. Oi, Carla. Fala. Estou dando aula. Mas já tá pronto, ué. O sexto e o oitavo tá no SAS. Eu te mandei, lembra que eu te mandei pra você olhar, não sei o que. Você tá aí na escola? Você tá na escola? Porque quando eu terminar aqui eu posso te ligar qualquer coisa. Tá, beijo, tchau. Coordenadora, entendi. Vamos lá. Qual o sistema responsável? Alguém quer responder essa pergunta da Paula, galera? A gente está falando do primeiro ainda. Sistema judiciário, Paula. Na partição de poder que a gente tem de executivo, legislativo e judiciário, quem é responsável por julgar o cumprimento das leis é o poder judiciário. O legislativo ele é responsável por construir as leis. Né? Davi, teve alguns países que não se juntaram a nenhum das duas superpotências? Sim, a gente teve países, na verdade a gente teve assim, o primeiro, segundo e terceiro mundo, o primeiro mundo eram os países desenvolvidos capitalistas alinhados com os Estados Unidos. Eles tinham um alinhamento político, econômico. Os países da Europa eles tiveram um alinhamento militar quando foi construída a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que era uma organização militar. Então, os países da Europa Ocidental eles tiveram esse alinhamento com os Estados Unidos. No caso de países igual o Brasil, por exemplo, teoricamente a gente não estava alinhado necessariamente com os Estados Unidos por questão militar. A gente era alinhado economicamente falando. Por em relação a isso, galera? Pessoal? Então, vamos lá. Vocês não estão perguntando, eu estou falando. Mundo bipolar, página 31 e 30. Isso eu estou olhando os conteúdos que vai cair na prova. Então, o que é o mundo bipolar? É isso tudo que eu acabei de falar. É essa divisão entre Estados Unidos e União Soviética, duas superpotências, ideologias diferentes uma das outras. Um capitalista e o outro socialista. Capitalismo Unidos, socialismo União Soviética. Então, a bipolarização do mundo é basicamente isso. O que é bipolar? Bi é dois polos de poder, né? Que poder que eu estou falando? Poder econômico, poder político, poder militar. Vocês têm dúvida em relação a isso? Carol, tem dúvidas? Nanda? Tudo certo? Isso é uma aflição. Está tudo certo, não? Tá. Depois eu tenho... Deixa eu ver aqui no conteúdo aqui. Depois eu tenho... Ah, tá. Na página 32, aí é uma coisa que a gente precisa entender. Eu falo de regionalização mundial. O mundo bipolar é uma forma de mundo. Como eu vou dividir o mundo? Qual é o meu critério? O que eu vou usar para dividir o mundo em dois polos?
o alinhamento ideológico, os países capitalistas, socialistas, e o terceiro mundo, que são os países que teoricamente não se alinharam com ninguém, que são os países desenvolvidos. Ao final da Segunda Guerra, ao final da Guerra Fria, eu tenho o fim dessa regionalização, o fim da ordem bipolar, o fim dos Estados Unidos e o fim de divisão política e econômica dos Estados Unidos e União Soviética. Aí eu preciso arranjar uma outra forma de regionalizar o mundo. Aí eu vou lá para a página 35. Qual é a forma que eu vou encontrar? Dividir um país do norte e países do sul. Agora, galera, eu não vou mais preocupar com a ideologia dos países. Eu estou preocupado quando eu divido o mundo em países do norte e países do sul, se é capitalista ou socialista. Por que não? Porque quando a União Soviética acaba, a influência socialista pelo mundo, ela vai acabar praticamente. Porque a potência econômica, a potência política que sustentava o socialismo era a União Soviética. Agora eu perdi a referência. Então, teoricamente, o mundo inteiro é capitalista. Só que o mundo inteiro é capitalista, uns são pobres e outros são ricos. Uns são desenvolvidos, outros são subdesenvolvidos. Então, quem é um capitalista desenvolvido nessa nova divisão minha? Os países do norte, né? Então, quando eu falo países do norte e países do sul, eu estou me referindo a países mais desenvolvidos e a países menos desenvolvidos, certo? Então, o que eu tenho? Eu tenho ali a Europa, da Ásia, Estados Unidos, Canadá, e faz uma curva lá na Austrália. A Austrália é um país considerado um país do norte. Ué, mas a Austrália está abaixo da linha do Equador? Aí está ao sul. Mas por que eu considero a Austrália um país do norte? As características econômicas da Austrália são características econômicas de países desenvolvidos. Então, os países do norte são os países desenvolvidos. Os países do sul são os países subdesenvolvidos, certo? Aí, eu tenho um problema. Eu tenho um problema porque essa regionalização era muito genérica. Todos os países do sul como subdesenvolvidos da mesma forma. A gente debate sobre isso aí. Deixa eu olhar aqui para vocês. Entendeu o país do sul? Entendeu? Show. Beleza. Na página 37, tem assim, ó, um balãozinho voando para ir além. Divisão Internacional do Trabalho. Isso vai cair na prova, galera. O que é a Divisão Internacional do Trabalho? É a forma com que o mundo se organiza para produzir as coisas. É difícil, é isso? Só. Quando você olha para um carro bonito. Qual página? 37. Quando você olha para um carro, um avião, você viajar de avião. Todo mundo viaja de avião, claro. Você olha para um avião, certo? Quais materiais que tem no avião? Fala para mim. Tem plástico, tem ferro, tem equipamentos super tecnológicos, tem pneu, tem espuma. Então, uma série de materiais ali, não tem? Será que todos os... Vamos pegar aqui, por exemplo, a Airbus. A Airbus é uma fábrica de avião francesa. É Boeing e Airbus. A Airbus é francesa. Será que todos os componentes que é usado no avião foi produzido na França? O que vocês acham? Davi, o que você respondeu? Não? Todos os componentes de um avião, a Airbus é francesa. Será que todos os componentes do avião foi produzido, foi extraído, foi processado na França? Não. Não. De onde que vieram os componentes mais caros de um avião? A tecnologia, o conhecimento, os equipamentos
equipamento de navegação, será que vieram dos países ricos ou dos países mais pobres? Toda a tecnologia do avião, dos países mais ricos. O ferro que é usado, o aço, o minério de ferro, será que veio dos países mais ricos ou dos países mais pobres? Provavelmente mais pobres. Sabe qual é a diferença, galera? É assim, ó. Os países, peraí, tecnologia, não. Por exemplo, deixa eu ler o Davi falando aqui. Estados Unidos é um país bom para se produzir, aí a empresa vai para os Estados Unidos, também fica mais ricos, por quê? Peraí, entende o seguinte. Os países mais ricos, que na divisão norte e sul são os países do norte, eles vão produzir produtos com maior valor agregado. Produtos mais caros, ali, pequenos, que têm um valor muito grande. Um iPhone, por exemplo. O iPhone, sei lá, já tem iPhone 12, 13, 14, nem sei mais. O iPhone 10, por exemplo, custa R$4.000. Se não for, vocês fingem que é. R$4.000. Um iPhone é desse tamanhozinho, certo? Uma carteira de couro custa R$10. Quem é que fabrica iPhone? Os países ricos. Quem é que produz carteira de couro? Os países pobres. Na lógica de produção mundial, os países mais pobres vão produzir o quê? Matérias-primas, produtos mais baratos, produtos pouco processados, tipo o Brasil. O Brasil produz muito o quê? Produto agrícola, minério de ferro. Quando a gente não produz só minério de ferro, a gente produz um negócio que chama ferro peloso, e toma em peló de aço para mandar para a siderurgia e eles fazerem lâminas de aço. Deu muito isso. São baratos. Os países mais ricos vão vender computadores, equipamento de grande tecnologia. Nessa pandemia, agora vocês estão assistindo no jornal que o mundo inteiro está atrás de equipamentos hospitalares, que são equipamentos caríssimos. De onde vêm esses produtos? Dos países mais desenvolvidos, certo? Então, vou finalizar sobre a DIT. O que é DIT? É essa divisão do tipo de produto que os países produzem. Os países mais desenvolvidos produzem produtos de alta tecnologia, produtos caros, e os países mais pobres produzem produtos mais baratos, com uma baixa tecnologia agregada, certo? Tio, tem como alguém ser imune a... Vamos lá, então isso aqui é a DIT. Beleza? É a forma que os países usam para produzir as mercadorias no mundo inteiro. Os países tecnológicos, os países pobres, produto de... Meu Deus. Produto de baixo valor agregado. Eu fico no chat, falando cada coisa que não tem nada a ver com o negócio, me dá agonia. Tio, travando um pouco. Ou é só comigo? Tá travando muito, galera, aí? Bem pouquinho. Não, tio, tá bom. Não, beleza, então. Galera, sobre a DIT vai na prova, tá? A prova é só de marcar, só. Vamos lá, vamos pro capítulo 3 agora. Capítulo 3 vai falar do mundo desigual, das desigualdades do mundo. Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente falou até aí? Não. Tem alguma certeza, Gabi? Tem alguma coisa assim que eu sei de fato? Eu tiver, beleza. Ó, meu orgulho essa menina. Ah, Maria. Deixa eu ver aqui, cap 3. Causas de desenvolvimento 43 e 44. Então, página 43 e 44, galera. Causas históricas do subdesenvolvimento. Página 43 e 44. Tá. Vamos relaxar um pouquinho. Essa costa tá doendo demais. Vamos lá. Nós falamos durante essa nossa live sensacional, só que não, sobre capitalismo e socialismo, fim da União Soviética, fim do socialismo, países pobres, né? Se eu procurar na história, se eu procurar no passado, eu vou conseguir explicação para explicar, fica redundante. Eu vou conseguir explicação para que hajam hoje com países mais ricos e países mais pobres? Na história, eu vou achar explicação para isso?
Explica aí, Malu, para mim. Qual é a história que eu posso explicar? Qual é o fato histórico? Qual é o acontecimento histórico que eu posso usar para explicar o mundo que existe hoje? Cri, cri, cri. Alguém, gente? Thiago, tá aí? Ah, tô aqui, ó, por causa das metrópoles. Ô, Davi, liga o áudio seu aí. Não, nem. Não. Vamos lá. Quando o Brasil foi descoberto por quem? A gente conversa, por Deus. Solitário. Descoberto por quê? Alguém conversa comigo? Pedro. Ô, Thiago, conversa aí, pô. Discutir o assunto. E quem era Pedro? Pelos índios e Pedro Alves Cabral roubou. Vamos criar um raciocínio aqui. O Brasil estava aqui de boa, tranquilo, a indiaiada vivendo aqui de boa, caçando, pescando, um peladão nas terras aqui. Aí Pedro Alves Cabral chega e descobre o Brasil. Descobre o Brasil na Europa, que é um mundo civilizado naquele momento. Os portugueses, que era a galera que financiou Pedro Alves Cabral, colonizou o Brasil, né? Nesse momento da colonização, o Brasil tornou uma colônia e Portugal tornou-se a metrópole do Brasil. Foi passando, Portugal foi criando uma série de atividades econômicas no Brasil. Primeiro veio a extração de pau-brasil, depois veio o plantio de cana-de-açúcar, depois a gente teve as drogas do sertão lá na Penha, depois a gente teve a exploração do ouro, a interiorização do território brasileiro. A gente continuou com uma relação econômica com Portugal. A gente continuou sendo colônia de Portugal e Portugal continuou sendo a metrópole do Brasil, certo? Aí teve um fato histórico que eu acho que vocês citaram. Pacto colonial. Malu, está já? Pacto colonial? Tio, repete que tá travando para mim. Vocês já estudaram o pacto colonial em história? Eu acho que não. Acho que não, tio. Quando o Brasil era colônia de Portugal, teve um pacto colonial, isso no mundo inteiro, com as colônias de metrópoles do mundo inteiro, onde que a colônia só podia negociar com a metrópole. Olha o Malu ali. Portugal só podia negociar com a metrópole, certo? Isso criou uma relação, galera, não só do Brasil com Portugal, com os outros países do mundo também, que eram colônias e metrópoles. Isso criou uma relação de dependência econômica. Então, durante o período colonial, eu tinha bem definido, eu tinha a minha DIT, a minha Divisão Internacional do Trabalho, onde que as metrópoles exploravam as colônias forneciam matérias-primas, recursos minerais para as metrópoles vendiam produtos manufaturados para essas colônias. Então, tinha uma relação de dependência econômica. Eu já tinha países mais desenvolvidos, que eram as metrópoles, e países menos desenvolvidos, que eram as colônias. Quando eu tive a Revolução Industrial, os países que começaram a se industrializar eram as metrópoles. O único país que industrializou num período mais próximo da Inglaterra, que era uma colônia, foi os Estados Unidos, certo? Mas mesmo assim, os Estados Unidos vai começar a sua industrialização só na segunda leva da industrialização, só na segunda revolução industrial. Todos os países que iniciaram esse processo de industrialização eram as antigas metrópoles. Então, eu já continuo aí com o meu processo de desigualdades de desenvolvimento entre os países que eram metrópole e os países que eram colônias. Quando eu tenho a segunda revolução industrial, eu vou concretizar os países da Europa praticamente se industrializaram, os Estados Unidos vão se industrializar e os países que eram colônias, principalmente as colônias de exploração, vão continuar ainda com a economia agrária, vão continuar as primas,
continuar vendendo produtos com menos valor agregado. Então, esse meu subdesenvolvimento do mundo, dos países do Sul, eles têm um reflexos históricos, certo? Fala, Thiago. Vou sair, tô com fome, kkkk, acabou a aula já? Falta 2 minutinhos, professor. Vou finalizar então, galera. Então, os países, esse subdesenvolvimento relacionar com esses fatores históricos, né? Principalmente com o período das colonizações, com o período em que os países europeus colonizavam os outros países do mundo, e essas colonizações, a grande maioria de exploração, né, que a gente falou lá da América Latina e América Anglo-Saxônica na aula passada, no mundo inteiro, praticamente, o modelo de exploração das colônias europeias, dos colonizadores europeus, era um modelo de exploração. E isso vai deixar marcas nesses países explorados, né? Principalmente marcas de subdesenvolvimento. Beleza, galera? Vamos ficar por aqui, então. Já que acabou, vocês são tudo com fome. Caiu meus papéis todos aqui. Eu quero que vocês dão uma afinada nesse capítulo 3. Eu quero que vocês dão uma lida nesse capítulo 3 aí, que a gente ficou pela metade, dá uma revisada. E a avaliação minha na segunda-feira. Vocês, pelo amor de Deus, não me decepcionem. Não me deixem tristes. Eu, pelo menos, um 9 de 10. 9 questões certas para 10 questões. Pelo menos. Abaixo disso, galera, inaceitável. Inaceitável. Pelo amor de Deus. Sem pressão, tá? Sem pressão. Mas não errem. Não errem. Pelo amor de Deus. Final de campeonato. Galera, beijos. Se acertar 2, tá bom. Tá bom. Beijo, galera. Até semana que vem. Estudem. Tchau, tio. Tchau, Fiquem tio. com Deus. Beijo, beijo. Tchau, tio. Tchau, tchau.